Olá, congressistas! Bem-vindos a mais uma palestra do CONCAF. Me chamo Larissa Alves e sou aluna de graduação do curso de farmácia na Unifacisa, Centro Universitário. É com prazer que apresento a vocês o professor doutor Arnóbio Antônio da Silva, que ministrará a palestra intitulada Uso de sistemas nanocarregadores como adjuvantes na produção de soros antivenenos contra animais peçonhentos. Ele é professor associado nível 3, vice-chefe do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e presidente do Conselho Deliberativo da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura FUNPEC, bolsista de produtividade 1D CNPq, atuando em tecnologia farmacêutica. Agradecemos ao palestrante pela disponibilidade e contribuição e a todos os congressistas pela presença. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas pelos nossos canais de comunicação. Aproveito a oportunidade para lembrá-los de se inscrever no nosso canal do YouTube e conhecer a nossa área de associados no site concaf.com.br. Boa palestra! Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? O meu nome é Arnóbio, eu sou professor aqui do Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui em Natal, Nordeste do Brasil. Gostaria de saudar a todos e parabenizar a comissão organizadora deste congresso, né? O Congresso de Ciências Aplicadas à Farmácia, um congresso que veio para ficar e já está na segunda edição e está possibilitando esse momento ímpar aqui, que é que nós que fazemos a comunidade de ciências farmacêuticas no mundo, né, possamos nos conectar neste momento onde estamos bastante afastados fisicamente, mas conectados através da ciência. Gostaria inicialmente, de agradecer, né, o convite dos coordenadores deste evento, o professor João Oshiro e a professora Leila. O professor João Oshiro, que é aqui da UEPB, aqui próximo, em Campina Grande, e a professora Leila, né, que está aí em Araraquara, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp, uma instituição que eu carrego no coração, né, porque eu sou farmacêutico formado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com habilitação em farmácia industrial, mas fiz toda a minha pós-graduação aí em Araraquara, na Unesp, né, sob a orientação do professor Anselmo. Então, um abraço, professor Anselmo, um abraço aí para todos os professores, professora Palmira, a todos que fazem a Unesp, né, e uma instituição e uma cidade que me adotou, onde eu fiz vários amigos e vivi muitos momentos felizes da minha vida aí. Então, é um enorme prazer estar aqui, né, num congresso que é organizado por essas duas instituições, né, onde eu tenho amigos em ambas, tanto na UEPB como na Unesp de Araraquara. Então, sintam-se todos abraçados, saudades de vocês, e logo, logo a gente vai estar junto. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês agora, para falar sobre o tema que a gente vai trabalhar neste turno, nesta parte do Congresso. Então, eu vou falar, e a gente vai trocar uma ideia aqui, pessoal, sobre uma das nossas linhas de ação aqui no Laboratório de Tecnologia e Biotecnologia Farmacêutica, da UFRN, aqui no Departamento de Farmácia, que trata do uso de sistemas nanocarreadores como adjuvantes na produção de soro antiveneno contra a picada de animais peçonhentos, né? Essa é uma linha de pesquisa, uma linha de ação que eu trabalho junto com o professor Matheus Pedrosa, né? Ele cuida da parte de biotecnologia aqui no laboratório e eu cuido da parte de nanotecnologia. Então, a gente vai trocar uma ideia com vocês sobre esse tema que a gente vem desenvolvendo há algum tempo aqui na UFRN, né? E tem trazido algumas contribuições interessantes para a comunidade científica. Antes, eu gostaria de falar não poderia passar por aqui sem falar da nossa universidade, né? Então, aqui para vocês conhecerem, é uma foto artística da nossa reitoria, a nossa UFRN, que foi criada
em 1958, então em 2018 nós fizemos 60 anos de universidade, e nós estamos aqui, né, na esquina do Brasil, aqui na UFRN, em Natal, estamos aqui do ladinho da UEPB, e estamos a 3.000 quilômetros de Araraquara, né? Então, a nossa universidade, ela tem aí cerca de mais de 100 cursos de graduação, né? Sendo, hoje já passa de 10 cursos EAD, nós temos cerca de mais de 200 programas de pós-graduação e programas profissionalizantes. Somos uma grande comunidade aí, já temos mais de 45 mil estudantes de graduação, somos mais de 2.000 professores e contamos com mais de 3.000 colaboradores. Então, é uma ótima universidade para vocês virem conhecer, fazer ciência, e aliado, né, a toda essa consolidação que a nossa universidade traz, nós trazemos aqui várias belezas naturais. Então, quando estiverem por aqui fazendo turismo também, venham nos visitar, né? Receberemos vocês de braços abertos. Essa conversa que a gente vai ter hoje, né, eu dividi aí em 4 tópicos. A gente vai falar inicialmente dos acidentes com animais peçonhentos como uma doença negligenciada, né? Vamos falar um pouco, né, como é um tema muito novo para alguns, já a nanotecnologia, né, e essa área da biotecnologia, que é a produção de soros antivenenos, né, a gente vai falar um pouquinho dos fundamentos, né, para a gente entender um pouquinho desse universo e poder se apropriar um pouco desse tema, e a gente vai falar um pouco das limitações dos adjuvantes tradicionais, né, e a importância de desenvolver adjuvantes livres de sais de alumínio, né? E, por último, a gente vai finalizar mostrando um pouco da nossa experiência aqui no Laboratório de Tecnologia e Biotecnologia Farmacêutica, que a gente vem trabalhando juntos, eu e o professor Matheus, né? E um pouco a gente separou alguns sistemas aqui que a gente tem algo mais adiantado, que são as nanopartículas de quitosana, as nanopartículas de poliésteres alifáticos, né, funcionalizados, e um pouquinho também de nanoemulsões. Então, pessoal, quando a gente olha, lembra de animais peçonhentos, né, não tem como não lembrar das serpentes, né? Mas, no Brasil, o número maior de acidentes ocorre com escorpiões, né? Até porque as serpentes, elas estão mais frequentes em áreas rurais, e os escorpiões, eles também estão presentes em áreas urbanas. Então, basicamente, a gente tem acidentes com cobras e serpentes, com aranhas, escorpiões e também um pouco de abelhas, né? Então, quando a gente observa aqui, a gente tem uma maior incidência tanto de serpentes como de escorpiões. Então, se a gente olhar no mundo, né, quando a gente foca um pouco nos acidentes com serpentes, né, não é um problema só do Brasil, é um problema do mundo inteiro. Então, a gente tem mais de 2 milhões de acidentes por ano, onde a gente observa, quando a gente olha para o mundo, a maior contribuição desses acidentes, a maior prevalência ocorre principalmente na Ásia e na África, mas na América Latina a gente observa também que a incidência é muito alta, né? A gente tem aí cerca de 150 mil acidentes por ano. E no Brasil, né, a gente tem várias serpentes aí distribuídas pelo mundo inteiro, mas no Brasil a gente verifica que a gente tem mais de 30 mil acidentes, e algumas das espécies que talvez vocês conheçam, né, o gênero Crotalus, que é conhecida como cascavel, o Bótrops, que é conhecida como a jararaca, e aqui a coral, né, que também é menos conhecida, mas também é bastante temida. Quando a gente olha para os acidentes com escorpiões, né, a maioria, esse número cresce bastante no Brasil. Então, a gente já passa de 1 milhão de casos por ano e cerca de mais de 3 mil mortes, onde no Brasil esse número chega a 125 mil acidentes. Então, a gente tem quase 10% dos acidentes mundiais. E quando a gente observa a espécie de escorpião presente aqui no Brasil,
a gente observa que é mais comum o escorpião amarelo, né? Aqui a gente tem o Titus stigmurus, né, que ele tem esse dorso escurecido, característico, e o Titus cerulatus, né, que aqui em Natal, especificamente, é bastante frequente. E quando a gente observa no mapa do Brasil, esses estados em cor mais escura, mostra onde a incidência é maior, né? Então, a gente vê uma prevalência aqui no norte do país, no centro-oeste, e um pouco do nordeste também. Então, quando a gente fala de acidentes com esses animais, né, quando ocorre a picada do ser humano, ocorre a introdução de, junto com o seu veneno, substâncias que são conhecidas como toxinas, né? Essas toxinas são substâncias que vão desencadear uma resposta fisiológica ali, causando dor, inflamação e comprometendo o funcionamento de uma série de órgãos. E entre essas toxinas, a gente destaca principalmente, né, as proteínas e polipeptídeos. Aqui a gente tem alguns exemplos de proteínas, né, isoladas de venenos de serpentes, né, como a alfa-toxina e a beta-toxina aqui. E aqui a gente vê também algumas proteínas isoladas de venenos de escorpião. Quando o animal introduz esse veneno, né, através da sua peçonha, no nosso organismo, naturalmente, o nosso organismo começa a produzir anticorpos para neutralizar essas toxinas. Então, a gente vê aqui alguns anticorpos, como principalmente IgG e IgM. Eu gostaria de chamar vocês para prestar um pouquinho atenção, que observem que essas imunoglobulinas são macromoléculas, né? E no caso da IgM, naturalmente, elas possuem a capacidade de se autoassociar no plasma. E, assim como já convidando vocês a terem um olhar, né, mais nanotecnológico sobre essas macromoléculas, a gente pode verificar que, como elas se autoassociam, a gente também pode modular a autoassociação dessas imunoglobulinas. Naturalmente, pessoal, o nosso organismo não consegue produzir uma quantidade de imunoglobulinas numa velocidade suficiente assim que a gente tem o contato com essa peçonha ou com essas toxinas. Então, a gente precisa utilizar alguns produtos, né, entre eles, claro, medicamentos convencionais, como analgésicos, anti-inflamatórios, mas principalmente um soro que é enriquecido com imunoglobulinas ou com frações de imunoglobulinas para poder neutralizar essas toxinas no organismo. E como é que acontece a produção desse soro rico em imunoglobulinas, né? Tradicionalmente, retira-se, coleta-se, né, a peçonha desses animais e complexa essa peçonha junto com adjuvantes, que também são pró-inflamatórios, para induzir essa resposta imune no animal. Um modelo animal bastante utilizado são os grandes animais, como o cavalo. Após um tempo que esse cavalo produz, né, uma quantidade de anticorpos, né, esse sangue é coletado, o plasma é separado e dentro desse plasma ocorre a separação e a concentração desses anticorpos, que vão ser os principais ativos do soro, da formulação do soro antiveneno. Quando a gente observa para esses anticorpos aqui, observem que a gente pode trabalhar com o anticorpo, né? E a gente vê que aqui um exemplo de IgG, que tem em torno de 150 kilodaltons, pode trabalhar com frações desses anticorpos, aqui a gente tem a fração ligante do anticorpo, né? Então a gente pode trabalhar com a fração FAB-A2, né, que tem em torno de 110 kilodaltons, ou com a fração FAB, que tem em torno de 50 kilodaltons. E dentro dessa fração FAB, a gente ainda pode trabalhar com outras frações menores e mais específicas. Isso é fundamental porque o tipo de anticorpo, né, ou a fração desse anticorpo, vai estar relacionada justamente com a eficácia desse soro
e com a especificidade e a segurança que esse soro traz. Por quê? Porque, como no soro tem anticorpos ou frações, é interessante que esses anticorpos eles vão neutralizar especificamente as toxinas presentes na peçonha desses animais. Porque se esses anticorpos forem induzir uma resposta imune, né, no organismo, ele pode trazer alguns efeitos adversos, né, que são conhecidos na literatura, alguns até conhecidos como doença do soro. Por quê? Quando é coletado esse soro do animal, a gente tem ali, naturalmente, não só os anticorpos que são específicos e neutralizantes das toxinas, mas o próprio adjuvante também vai induzir uma produção de anticorpos. Então, você tem um volume de anticorpos ali presente no soro que não são específicos também contra a toxina. E a gente observa aqui, eu queria que vocês olhassem aqui, que como os tipos de anticorpos ou frações que podem ser utilizados são diferentes, né? A sua resposta farmacológica também vai ser diferente, porque naturalmente a gente observa aí um tamanho, uma massa molecular diferente, então isso vai afetar no volume de distribuição, né, e a capacidade de permeação e penetração nos diferentes tecidos desses anticorpos. Então, quando a gente observa isso aqui, nessa figura aqui, o que a gente quer mostrar? A gente observa aqui que a gente tem, ó, o anticorpo IgG, ou a fração FAB2, que ele fica predominantemente na circulação sistêmica. Então, como ele é predominantemente na circulação sistêmica, ele vai ter um volume de distribuição menor, né? Ele não vai se difundir tanto para os tecidos periféricos. Já quando se utiliza frações menores, né, a gente já observa aqui um volume de distribuição muito maior. Isso vai afetar, gente, justamente na duração da resposta que esse soro vai produzir. Então, a gente observa aqui que a IgG acaba tendo um tempo de meia-vida, né, muito maior do que as frações menores, né? Aqui, comparando a IgG com a fração FAB2, a gente verifica que, basicamente, a fração tem a metade do tempo de meia-vida. Isso é explicado pela questão da massa molecular, né? A gente sabe que a eliminação depende muito da massa molecular, principalmente filtração glomerular, entre outros processos de permeação para órgãos que têm um volume circulatório elevado. E as frações menores, a gente observa que tem um tempo de meia-vida bem considerável. Então, quando a gente for observar um soro, a gente vai observar justamente qual é o tipo de anticorpo que está presente naquele soro, porque isso vai dar uma ideia do volume de distribuição desse anticorpo, dessa fração, e do tempo que ele vai ficar no organismo. Aqui a gente mostra que um dos mecanismos responsáveis também pelo aumento do tempo de meia-vida do IgG não é só a questão da massa molecular, mas existe um mecanismo de reciclagem desse anticorpo celular, né? Uma vez esse anticorpo sendo fagocitado, naturalmente ele passa por um processo de reciclagem. E aqui a gente observa algumas diferenças, né, no combate, quando a gente tem diferentes animais, seja prótropos, coral, ou seja, escorpião, a gente vai ter uma resposta diferente em função do tipo de soro que se utiliza, né? Se a toxina for irradiar predominantemente para a circulação, o soro com IgG e com fração FAB2 pode ser bem eficiente. Se a toxina tiver um efeito mais periférico, naturalmente a gente vai precisar de um soro com frações menores. Bom, passado isso, uma forma que vocês podem também se apropriar desse assunto é que no Brasil, né, o Brasil é uma referência mundial aí na produção de soro antivenenos, e nós temos algumas instituições que produzem esse soro para o Ministério da Saúde, das quais aqui eu destaco 3, né? O Instituto Butantan, que todos conhecem, e está muito famoso agora, mesmo quem não conhecia, por causa que também aqui no Instituto Butantan está sendo produzido a vacina contra a Covid, né? Coronavac.
o Instituto Vital Brasil e a Fundação Ezequiel Dias. Então, se vocês clicarem no site desses institutos, forem lá em produtos, vocês vão verificar como é toda a criação, o biotério de criação desses animais peçonhentos, né, as fazendas dos animais para a produção do soro, e também o processo de produção desses soros, bem como quais são os soros que esses institutos produzem. Então, eu convido vocês a depois clicar. Quando a gente olha aqui, por exemplo, no site do Butantan, a gente observa que ele produz uma diversidade de soros. Esses soros abastecem não só o Brasil, mas vários países no mundo. E quando a gente pega aqui o soro anti-escorpiônico, né? Aqui a gente tem o soro antibrotópico, o soro anticrotálico, e quando a gente pega aqui o soro anti-escorpiônico, você pode ter acesso à bula desse produto, onde a gente vai verificar aqui que cada ml desse soro tem no mínimo é capaz de neutralizar no mínimo 1 miligrama do veneno do Titus cerulatus. Então, observe que aqui aparece a espécie do escorpião. Então, esse soro foi desenvolvido dentro daquele processo utilizando a peçonha, principalmente a peçonha desse animal aqui, do Titus cerulatus. E aí, naturalmente, os anticorpos produzidos foram isolados e para a produção do soro. E quando a gente observa aqui, ó, o soro antiescorpiônico é apresentado em frasco ampola, contendo 5 ml de solução injetável da fração FAB-A2. Então, essa é a fração predominante nesse soro. Então, já não usa o anticorpo, usa a fração FAB-A2, né? Então, só uma curiosidade que eu trago para vocês, depois vocês vão lá para você entender aonde é que entra a nanotecnologia aí nesse mecanismo, né? Quando a gente observa os adjuvantes que são complexados com essa peçonha para ser administrado no animal, né, para a produção do soro, a gente vê que essa tecnologia ela existe desde a década de 20, né? E agora, nos tempos atuais, ficou muito famoso, né, o desenvolvimento da vacina da Covid, onde a gente viu que diferentes adjuvantes foram utilizados como estratégias para as diferentes vacinas que estão disponíveis no mercado. Então, fazendo um parênteses aqui, né, os adjuvantes que são utilizados na produção dos soros antivenenos, muitos deles também são utilizados na produção de vacinas. Mas a vacina é um outro processo, né? Na vacina, a gente quer que o organismo produza os anticorpos para combater aquele patógeno. Aqui não, aqui a gente vai utilizar um adjuvante para que o animal produza esses anticorpos e esses anticorpos sejam isolados e eles vão fazer parte de uma formulação que vai ajudar no tratamento dos sinais e sintomas causados pela picada dos animais peçonhentos. Então, a gente observa aqui que o primeiro adjuvante licenciado foi um sal, um hidróxido de alumínio, né, na década de 20. Então, ele hoje é o único licenciado no Brasil para a produção de soros, e ao longo desse timeline aqui, vários outros adjuvantes foram lançados, como aqui no final da década de 30, a gente tem o adjuvante de Freud, onde esse adjuvante ele é composto principalmente por uma emulsão de óleo mineral, onde ela pode ser enriquecida, né, com espécie inativa de micobactéria ou somente o reagente incompleto. Esse reagente incompleto, ele é muito utilizado também como adjuvante, onde você pode complexar o antígeno ali e ter o seu adjuvante completo. A diferença da resposta imune está relacionada principalmente à questão da resposta pró-inflamatória que o adjuvante completo e o incompleto produz. Depois a gente verifica, né, que assim como aqui utiliza, né, bacilos da micobactéria inativados, né, pode-se utilizar também algumas proteínas de membrana, né, como aqui é mucopolissacarídeo, ou a flagelina, né, como um adjuvante também. E na década de 80 ficou famoso o uso de partículas virais também para induzir essa resposta imune na produção de anticorpos. E aqui a gente vê como marco referencial uma primeira formulação farmacêutica, né, uma emulsão que hoje ela já existe na forma de nanoemulsão, que é a MF59,
é uma nanoemulsão onde a gente tem a fase interna, o esqualeno, que é immiscível com a água, que é estabilizada por moléculas de SPAM e TUIN, né? São dois tensoativos não iônicos, né? Este é do polioxetileno, TUIN 80, e aqui um monoéster do sorbitano, o SPAM 85. Essa foi a primeira nanoemulsão, né, disponível aqui, próximo do final da década, do início da década de 2000, e depois, recentemente, né, na década passada, no início da década passada, foi lançada uma evolução dessa MF59, que eu chamo assim de evolução, porque é uma nanoemulsão onde ela é enriquecida com vitamina E, né? Então, a formulação é muito parecida, também uma nanoemulsão, mas é enriquecida com vitamina E. Então, esses adjuvantes aqui, eles têm a função justamente de complexar esse antígeno e ajudar nessa resposta imune na produção de anticorpos, né? Então, quando a gente olha para o hidróxido de alumínio, no caso de soro, isso não tem sido tanto abordado, porque é o animal, né, que vai produzir, mas esse hidróxido de alumínio, a gente tem vários efeitos adversos relatados na literatura, que inclui até neurotoxicidade, e ele é muito pró-inflamatório. Então, a nossa ideia seria substituir o hidróxido de alumínio por um adjuvante, né, que fosse mais biocompatível, que tivesse menos efeitos adversos e, consequentemente, mais seguro a longo prazo e que pudesse também ser utilizado para as diferentes aplicações dos adjuvantes utilizados na produção de soros e vacinas. Quando a gente observa aqui a perspectiva de utilizar sistemas autoassociados, né? O que são sistemas autoassociados, né? A gente tem uma série de insumos utilizados na indústria farmacêutica aí, que esses insumos são macromoléculas, são tensoativos ou polímeros, que quando no meio aquoso eles se autoassociam. Aqui eu tenho um exemplo para vocês de alguns tensoativos se autoassociando, formando micelas, né? Então, a estratégia consiste em controlar a autoassociação dessas moléculas na presença dos antígenos e poder ter adjuvantes nanotecnológicos, que a gente chama aqui de nanoadjuvantes, que possam ser carregados com esses antígenos e aplicado para o fim proposto. Quando a gente observa aqui um exemplo que, se vocês forem pesquisar alguns nanosistemas disponíveis na literatura, aqui eu estava falando para vocês da diferença do tempo de meia-vida, né, em função da massa molecular do anticorpo IgG, né, quando a gente tem um anticorpo completo, a fração Fab é 2, ou a fração Fab, ou mesmo uma fração menor. Quando a gente liga um polímero, aqui a gente tem uma proteína PEGylada, né, a gente consegue modificar, né, a distribuição dessa proteína no organismo, modificar o tempo de meia-vida também, e até mudar a apresentação dessa proteína com um ciclo específico. Só que quando você faz uma ligação covalente, basicamente você forma um novo composto. Nos sistemas autoassociados, não. A gente apenas usa o insumo para induzir a formação de um nanocarreador, onde nesse nanocarreador a gente pode carregar com moléculas específicas. Então, a gente pode trabalhar com polímeros ou tensoativos neutros, aniônicos, catiônicos, né, com massa molecular baixa, média ou elevada. Podemos controlar o tamanho dessas partículas, podemos controlar a superfície dessas partículas, e em função dessas mudanças estruturais na engenharia destas partículas, naturalmente a gente consegue ter respostas biológicas diferentes. Seja essas respostas biológicas no sentido de eficácia, ou seja no sentido de controlar a toxicidade desses adjuvantes. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de partículas obtidas a partir de poliésteres alifáticos, como o PLGA, e
o fantástico de vocês trabalharem com polímeros, né, porque polímeros não é uma substância, né, polímeros é uma classe de moléculas. Então, quando a gente tem um polímero, você mudou a massa molar, você já muda o comportamento desse material, você mudou, por exemplo, o ligante do final da cadeia do polímero, você pode mudar o comportamento dessa molécula. Então, existem várias possibilidades para a gente trabalhar na formulação desses sistemas. Então, quando a gente verifica aqui um exemplo de um trabalho da literatura, olha que interessante. Esses autores aqui, eles trouxeram nanopartículas de um poliéster alifático, né? O polímero aqui, no caso, o ácido polilático, né? Eu estava falando do copolímero, o ácido polilático coglicólico, e aqui a gente tem um ácido polilático, nanopartículas, como vocês podem ver, tanto as nanopartículas do ácido polilático ou nanopartículas funcionalizadas com PEG, ou seja, PEGladas, né? A gente sabe que quando a gente usa o polietileno glicol para modificar a superfície de nanopartículas hidrofóbicas, né, a gente pode ter uma mudança ali na interação dessas partículas com as células, fazendo com que ela fique muito mais tempo na circulação, e ela acaba criando uma camada de solvatação hidrofílica em torno da partícula, fazendo com que ela tenha uma menor toxicidade. Então, quando a gente observa aqui, foi feita a comparação de uma incorporação de uma toxina tetânica com um adjuvante convencional, que vocês veem marcado aqui em vermelho, e essas duas propostas de adjuvante, né, a não peglada e a peglada, e aqui a gente vê a produção de títulos de anticorpos. Então, a gente vê que a vacina convencional, ela é mais eficaz na produção de anticorpos, então ela produz uma maior densidade ótica aqui, então uma capacidade de produção de anticorpos maior em relação ao teste dessas partículas. Quando analisado isso em animais, né, em camundongos, quando analisada a sobrevivência dos animais após ser exposto a esse processo de imunização, a gente observa que a vacina convencional, que está marcada aqui em vermelho, o adjuvante convencional, né, ela tem uma maior taxa de sobrevivência. E as partículas, tanto pegladas como não pegladas, né, ela tem uma taxa de sobrevivência menor, indicando que ela não tem essa eficácia na imunização contra a toxina tetânica. O que é interessante é que esses autores, né, vocês vejam que eles tentam eliminar o hidróxido de alumínio, mas eles acabam vendo que essas partículas não são tão eficazes quanto o sal de alumínio. Isso ocorre devido a quê, né? Como essas toxinas são incorporadas por adsorção, a gente observa que essas partículas elas são pequenas, né? Possuem o tamanho menor do que 100 nanômetros, porém, a gente observa que elas têm uma carga de superfície ligeiramente negativa. Essa carga de superfície ligeiramente negativa, né, a gente verifica que muitas vezes naquele meio, essas proteínas podem estar ligeiramente aniônicas. E aí, quando complexadas com partículas que também são aniônicas, naturalmente a gente vai obter uma eficiência de encapsulação muito reduzida. Aqui vocês veem com a eficiência próxima de 50% ou inferior do caso das nanopartículas não pegladas. Então, eles resolveram associar um sal de alumínio, né, que é catiônico. Então, quando eles misturaram as nanopartículas com o sal de alumínio, eles observaram que as nanopartículas, né, pegladas tiveram aqui já uma resposta mais próxima do adjuvante convencional, né? Tanto para as nanopartículas pegladas quanto para não pegladas. Então, esse gap, né, essa diferença diminuiu bastante. E quando eles analisaram aqui o título de produção de anticorpos, a gente verificou que, basicamente, a resposta foi a mesma, né? E quando observada a taxa de sobrevivência dos animais, a gente observa que a resposta foi muito semelhante ao adjuvante convencional, e quando a gente olha o último tempo aqui, depois de 180 dias, né, a formulação peglada, misturada com hidróxido, com sal de alumínio,
teve uma taxa de sobrevivência até maior, né, do que o adjuvante convencional, mostrando que se conseguiu aumentar a eficácia quando se associou um sistema nanotecnológico com sal de alumínio. Naturalmente, se conseguiu reduzir a quantidade de sal de alumínio que se utilizava aqui para produzir essa mesma resposta imune. O que a gente pode retirar desse estudo aqui, né? Ele está aqui com a função da gente entender a importância, né, de o carreador ter uma carga catiônica nesse processo. Então, a gente vê que é importante a gente ter um carreador não só nanotecnológico, mas que ele possa trazer também a carga catiônica que o hidróxido de alumínio, ou sal de alumínio traz, para poder eliminar definitivamente esse adjuvante da formulação e ter um adjuvante puramente formulado nanotecnologicamente. Então, quando a gente fala de catiônico e a gente fala de polímero catiônico, eu tenho certeza que muitos de vocês já lembraram da quitosana, né? A quitosana, ela é um copolímero, como a gente pode ver aqui, da glucosamina, né, com a N-acetilglicosamina. A gente observa aqui que nós temos 2 monômeros diferentes, por isso que é chamado um copolímero, né? Só lembrando para a comunidade, quando a gente tem um único monômero, a gente chama de polímero. Quando a gente tem diferentes monômeros, a gente chama de copolímero. Então, a quitosana é um copolímero, onde a gente tem aqui, ó, a glicosamina, a gente vê a amina aqui, e aqui a gente vê a N-acetilglicosamina, ou seja, a glicosamina acetilada. Esse polímero ele é obtido pela desacetilação da quitina, que é um polímero natural encontrado na casca do camarão, né? Que é muito produzido aqui no Nordeste, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, especificamente, né? Nós somos aí pioneiros na produção de camarão, e o pessoal do Ceará também não fique chateado, não, porque vocês também são um dos principais produtores de camarão, né? No Brasil e no mundo. Mas essa quitosana ela pode ser obtida, né? E ela é obtida principalmente a partir da carapaça do camarão, que é rica em quitina. E à medida que você vai desacetilando essa quitina, você vai obtendo quitosana ali. Quando a gente fala que a quitosana tem 90% de índice de desacetilação, 85% de índice de desacetilação, significa que 95% dessas unidades de N-acetilglicosaminas são desacetiladas, né? Quando a gente vai aumentando a acetilação, a gente chega mais próximo da quitina. Então, quando a gente observa esse polímero, a gente vê aqui esse copolímero, a gente vê essa amina livre, né? Uma forma de se dissolver a quitosana é justamente em pH ácido, porque você protona essa amina aqui. E a protonação dessa amina, né, você faz com que esse polímero fique catiônico. Então, como ele é um policátion, a gente pode usar um ânion ou um poliânion para fazer a reticulação desse polímero. Então, uma das principais técnicas utilizadas para a produção de nanopartículas a partir da quitosana é a gelificação ionotrópica, onde a gente consiste em titular, né, um agente aniônico na presença do polímero catiônico e, naturalmente, esse aqui eu uso como exemplo o tripolifosfato de sódio, né? Uma vez esse agente aniônico sendo gotejado na presença da dispersão de polímero, ele vai complexar no entorno dele partículas de polímero formando nanoagregados que a gente conhece como nanopartículas, né? Por que eu estou explicando bem para vocês esse mecanismo, né? Porque talvez muitos já tenham tentado reproduzir processos de produção de nanopartículas por gelificação ionotrópica e tenham encontrado dificuldades, né? A primeira coisa que eu gostaria de destacar para vocês é que, como os polímeros que eu falei para vocês e os copolímeros mudam muito, você tem que efetivamente determinar o índice de desacetilação do seu copolímero que você está trabalhando e qual é a massa molar. E esse processo de preparação das dispersões de quitosana, né, tem que ser um processo lento e que garante que toda a quitosana seja dissolvida, né? Porque muitas pessoas vão dissolver esse polímero no laboratório e acabam colocando em banho de ultrassom.
Quando você coloca em banho de ultrassom, você pode hidrolisar esse polímero, né? E ao invés de você estar trabalhando com polímero, você está trabalhando ali com oligômeros, né? Da quitosana. Então, essa dissolução tem que ser lenta, né? E tem que ser com bastante tempo, na solução específica. Como vocês veem, tem um processo aqui de gelificação inotrópica, então necessita-se controlar os parâmetros físico-químicos da solução, como a força iônica, o pH, o tipo de tampão que vai ser utilizado nas duas soluções e a concentração desse tampão, para que a gente tenha um processo simples e reprodutivo. Essa brincadeira aqui, quando a gente vai produzir essa nanopartícula de quitosana, então observem que a gente pode, por exemplo, adicionar a toxina ou o antígeno, no caso aqui, a peçonha do animal, junto da molécula de quitosana, na solução de quitosana, e titular, né, o poliânion. A gente pode, naturalmente, produzir uma solução com quitosana, gotejar o poliânion e obter as nanopartículas e depois, por adsorção, adicionar a toxina. E também a gente pode adicionar a toxina ou a peçonha na solução do poliânion e titular na quitosana. Desses 3 meios aqui, a gente já testou aqui no laboratório, e eu posso dizer para vocês que o que eu prefiro é você obter as dispersões de nanopartículas e depois absorver essa peçonha, porque esse mecanismo fica muito mais controlado, porque a gente sabe que a peçonha é uma mistura complexa de proteínas, de polipeptídeos, e ali a gente tem não só poliânions, mas tem moléculas anfóteras, moléculas catiônicas também, algumas enzimas, inclusive. Então, essas moléculas vão naturalmente perturbar esse mecanismo de formação das nanopartículas. Então, quando a gente produz as nanopartículas e adiciona a peçonha por adsorção, a gente consegue uma maior eficiência na incorporação dessa peçonha, mas mais importante do que a eficiência é você controlar o processo também. E aqui, essa brincadeira, a gente começou lá em 2012, né, na verdade, um pouco antes, 2010, coincide com a formação do nosso laboratório, onde a Carla, quando foi fazer o seu mestrado, né, orientada pelo professor Matheus e co-orientada por mim, a gente publicou esse artigo na Toxicon, né, que a gente conseguiu produzir o soro contra o escorpião Titus cerulatus, né, utilizando as nanopartículas de quitosana obtidas por reticulação ou gelificação inotrópica, né, como um imunoadjuvante. Então, quando a gente observa aqui, a gente, naquela época lá, a gente testou as nanopartículas, que tem em torno de 180 nanômetros, e incorporou 5 e 10% de veneno em relação à massa de quitosana. Observem que, à medida que a gente vai aumentando a quantidade de quitosana, o tamanho de partícula diminui. E, quando a gente fez essa imunização, a gente analisando aqui os títulos de IgG, a gente verificou que as nanopartículas de quitosana, né, a de 5% não, mas a de 10% conseguiu uma resposta estatisticamente semelhante ao hidróxido de alumínio. Então, basicamente a mesma resposta, estatisticamente igual, então a gente viu que a nossa hipótese realmente era uma hipótese interessante e que a gente poderia estar continuando trabalhando na formulação desses adjuvantes, desses nanoadjuvantes, para melhorar essas respostas. Isso nos deu, né, na época, um pedido de depósito de patente, né, e essa patente está em análise, e a gente acredita fortemente, já estamos na fase de resposta para o INPI, a gente acredita que a gente vai conseguir a carta patente desse dispositivo. Até então, porque é o primeiro e único dispositivo a propor uma produção de um soro, né, contra a picada de animais, utilizando as nanopartículas de quitosana. Depois, dando continuidade, a gente verificou que existia a necessidade justamente de padronizar essa formação das nanopartículas. E a gente publicou um segundo artigo, utilizando o Titus cerulatus também,
onde nesse artigo vocês podem olhar e vocês vão verificar que a gente estabelece, né, qual é a razão molar entre os grupos de amina desacetilada da quitosana em relação à molaridade da solução de tripolifosfato que a gente usa. Isso é muito importante, pessoal, porque na gelificação inotrópica, essa faixa de formação das nanopartículas ela é muito estreita. E se você sair dessa condição ideal, muitas vezes você não obtém nanopartículas, mas sim micropartículas ou obtém separação de fase. E a gente conseguiu, através desses cálculos teóricos, conceituais, correlacionar com os dados práticos. Mas para fazer essa correlação, a gente naturalmente precisa determinar o índice de desatilação da quitosana e a massa molar. Então, nesse artigo, você vai encontrar lá como determinar o índice de desatilação, a massa molar e como correlacionar isso com as concentrações. Não adianta a gente tentar reproduzir o artigo da literatura, a gente vai ter que verificar como é a quitosana que a gente tem no laboratório, porque como é um copolímero, né, obtido de uma fonte natural, naturalmente a gente tem uma variação. Então, sem padronizar a quitosana, mesmo que seja uma quitosana de uma marca famosa, né, do mercado, aí você precisa caracterizar ela para produzir essas nanopartículas. Então, a gente observa que quando isso é padronizado, a gente obtém partículas pequenas, abaixo de 200 nanômetros, com eficiência de encapsulação maior do que 80%. Aqui a gente tem um eletroforese em gel, verificando que quando a gente coloca uma proteína modelo aqui, como a BSA, a gente verifica que quando a gente encapsula, né, tem uma fração livre muito menor, então só passa a fração livre aqui, só corre a fração livre no gel, e a fração encapsulada naturalmente não corre, porque fica complexada com as nanopartículas. Quando a gente usa isso nas proteínas do veneno, a gente observa que a eficiência de complexação é muito maior em relação à BSA, que a gente usa como proteína modelo de estudo. E aqui a gente observa que essas partículas são capazes de fazer uma liberação lenta desses antígenos, né? Isso é muito importante, porque se a velocidade de liberação é diferente, a gente tem uma resposta diferente. E lá naquele estudo da toxina tetânica que a gente mostrou, a gente viu que o índice de sobrevivência depende justamente da velocidade de liberação. Se a liberação da toxina é muito rápida, naturalmente a gente vai ter uma resposta totalmente diferente de uma apresentação lenta dessas toxinas presentes complexadas com o adjuvante. Seguindo ainda, já no doutorado lá da Carla, né, ela desenvolveu um sistema tanto contra a Brótropos jararaca quanto a Bótropos erythromelas, duas espécies de jararaca, e utilizando esse sistema nanoparticulados, então ela vinha trabalhando com o escorpião, passou a trabalhar com a serpente. Sempre nesses trabalhos a gente tem a colaboração da professora Denise, do Instituto Butantan, né, e no doutorado ela foi orientada pelo Matheus novamente, orientada por mim. Então, a gente conseguiu aperfeiçoar, produzir nanopartículas também contendo a peçonha da jararaca, e a gente verifica aqui que aqui a gente tem as nanopartículas sem a incorporação da peçonha, e incorporado a peçonha, né, em 5% e 10% novamente, onde a gente obteve uma eficiência de encapsulação superior a 70%, né? Aqui, nesse veneno, a gente já tem a presença de um maior de substâncias catiônicas, então a gente obtém uma eficiência de encapsulação menor em relação ao veneno do escorpião, que tem uma quantidade de substâncias aniônicas consideráveis, né? Lembrando que aqui a gente tem interação eletrostática. Mas quando foi observada a resposta biológica, a gente viu que no caso da Brótropos aqui, a gente obteve aqui, ó, em triângulo para baixo e quadrado aberto, né, a gente tem as formulações complexadas com hidróxido de alumínio. E a gente observa que tanto para 5%, comparando o quadrado com a bolinha, a gente tem inicialmente uma maior produção, no caso, para a nanoformulação, em relação ao adjuvante convencional, como para 10% também essa diferença é maior ainda. A gente observa pela diluição do soro aqui, que a gente obtém uma densidade óptica bem maior,
indicando, sugerindo uma maior presença de anticorpos, né, nos animais que foram imunizados utilizando os nanoadjuvantes. Depois, dando continuidade, né, já no trabalho aqui de mestrado da FIAMA, foi feito para espécies de cótralos, né, ou seja, da cascavel. E na cascavel também foram obtidas nanopartículas menores que 160 nanômetros, e aqui se incorporou bem menos, 0,5% e 1%, né? Assim como no outro também, né? A gente incorporou bem menos em relação ao trabalho dos escorpiões, a gente foi aperfeiçoando a quantidade de veneno que usar, e a gente observa que obteve uma eficiência de capsulação superior a 95%. Né, e as partículas se mantiveram esféricas, com tamanho reduzido, e quando foi feito o teste, mais uma vez, né, tanto para 0,5%, a gente observa aqui que a curva de diluição vem por cima, né, quanto 1%, foram superiores ao adjuvante convencional. Então, veja bem, tanto para o escorpião, quanto para três espécies, na verdade, de serpente, né, duas de borótropos e uma de crótalos, a gente teve o nanoadjuvante tendo uma resposta mais do que suficiente e superior ao hidróxido de alumínio. Então, isso realmente mostra que esse produto, né, ele tem um potencial para ser utilizado e para substituir o hidróxido de alumínio. Surgiu uma discussão em relação ao uso da quitosana, né, porque a quitosana, ele é um copolímero, e como vocês viram, ele tem essa questão da gente ter que caracterizar o copolímero que a gente vai trabalhar, e foi perguntado, será que vocês não poderiam utilizar já algum recipiente, né, na indústria farmacêutica que seja aprovado para uso parenteral? Como polímeros e copolímeros, a gente sempre lembra da referência dos poliésteres alifáticos, né, que são aprovados desde a década de 70 pelo FDA, para uso de suturas biodegradáveis, né, eles entraram nas ciências da saúde já como um biomaterial, biocompatível, né, fio de sutura biodegradável, e ele é amplamente conhecido, né, principalmente pensando em sistemas de liberação para uso parenteral. Então, só que os poliésteres alifatos, tanto o PLA como o copolímero PLGA, eles não formam nanopartículas catiônicas, eles formam nanopartículas aniônicas ou neutras. Então, surgiu a necessidade da gente funcionalizar essas nanopartículas com a carga catiônica, e a gente foi buscar, lá na terapia gênica, né, a polietilenimina, e ela é utilizada, ela é aprovada como um agente de funcionalização catiônico, para eletroporação, ou para carregar tanto plasmídio de DNA, como microRNA. A gente trouxe a polietilenimina para cá, para funcionalizar as nanopartículas com esse agente catiônico. A gente foi padronizar a produção dessas nanopartículas, como são poliésteres alifatos, a gente pode usar a emulsificação com a evaporação de solvente ou a nanoprecipitação. A nanoprecipitação acaba sendo mais simples de controlar, porque os parâmetros físico-químicos de nucleação dessas nanopartículas acabam sendo menos dependentes de uma possível estabilidade de uma emulsão quando formado na emulsificação com a evaporação de solvente. Então, aqui a gente padronizou uma nanoprecipitação utilizando acetona como fase orgânica e uma solução de tensoativo como fase aquosa. Nesses estudos, nesse trabalho aqui, que foi publicado na College Surface A, vocês vão encontrar lá os parâmetros físico-químicos, como controlar. Você vê que quando a gente varia a razão de polímero, a gente pode aumentar não só o tamanho, mas diminuir a uniformidade de distribuição, formando partículas maiores e mais polidispersas. A gente sabe que os sistemas orgânicos de nanotecnologia, eles são naturalmente polidispersos. Então, muitas vezes, não caiam na armadilha de ficar controlando o índice de polidispersidade, certo? Na verdade, eles já são naturalmente polidispersos, o que a gente controla é esse grau de polidispersão. Então, quando forem caracterizar esses sistemas, não olhe só para o índice de polidispersão, né? Olhe para os gráficos de distribuição de tamanho de partículas para realmente escolher amostras que tenham uma região monomodal e na região de interesse de vocês. Porque esses sistemas aqui, eles não diferenciam muito
quanto ao valor de índice de polidispersão, né? E existe uma lenda urbana aí, que eu não vou entrar em detalhes agora, mas eu vou trazer essa provocação para vocês, que estão aí do outro lado da tela, né? Que só é monodisperse que tem o índice de polidispersão abaixo de 0,3. Isso não é verdade, isso é uma lenda urbana, né? O equipamento, ele trabalha, o software de DLS trabalha bem com índice de polidispersão até 0,7 e desde 0,05 até 0,7, você tem que necessariamente fazer o gráfico de distribuição do tamanho de partícula para observar se você está trabalhando com uma formulação que apresenta um gráfico de distribuição monodisperso. Então, não caia nessa armadilha de utilizar o índice de polidispersão. Então, aqui, depois de controlado o tamanho de partícula, naturalmente, a gente pode pegar aqui e funcionalizar essas partículas com um corante fluorescente. Aqui eu estou usando o verdinho em referência ao isotiocianato de fluoresceína, mas você pode usar a rodamina, né, que forma partículas vermelhas também no microscópio de fluorescência, ou outros corantes também de interesse. E para cada nanopartícula, né, fluorescente ou não fluorescente, você pode funcionalizar com a carga catiônica. Aqui a gente usa polietilenimina, mas pode usar quitosana, pode usar oligômeros da quitosana, pode usar tensoativos também, que são catiônicos, e, naturalmente, a gente vai incorporar essas proteínas, ou então até algumas moléculas de interesse, aí, macromoléculas, biomoléculas de interesse, na superfície dos carreadores não catiônicos e dos carreadores catiônicos para estudar o comportamento. Percebam que eu apresentei para vocês aqui, né, 4 formulações diferentes, onde ela tem o seu par gêmeo que pode ser fluorescente. Em função do que você vai modificando nessa partícula, naturalmente você vai modificar não só parâmetros físico-químicos, mas respostas biológicas também, como citotoxicidade, viabilidade, e também eficácia desses sistemas. Então, esse trabalho é uma fonte interessante de estudo para quem gosta de formulação. Quando a gente verifica aqui que a gente vai incorporar proteínas, é muito importante a gente seguir a mesma lógica. Obtenha a nanopartícula, depois de toda a evaporação do solvente, você tem uma dispersão coloidal, e na dispersão coloidal você vai incorporar as macromoléculas. Por quê? Quando a gente fala de proteínas, a gente fala de estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. E dependendo do tipo de proteína que vai trabalhar, se você alterar uma dessas conformações, né, a quaternária e a terciária está mais relacionada em termos de nível de interação intermolecular, né, você pode estar modificando a resposta biológica. Então, por isso que eu prefiro utilizar por adsorção esses sistemas. Naturalmente, você pode perguntar, professor, e a gente pode liofilizar? Naturalmente, essa formulação pode ser liofilizada posteriormente, depois de você verificar se você está conseguindo realmente incorporar de forma eficaz a sua proteína. E aqui a gente traz também o eletroforese em gel, onde a gente mostra aqui os marcadores, né, e o veneno de escorpião, e aqui a gente tem o BSA, e a gente observa mais uma vez, velho, que o BSA, a fração de BSA livre, como é maior, ela corre bem, e a fração de escorpião, ela é praticamente toda incorporada nessa formulação. A gente conseguiu eficiência de incorporação superior a 95%. Porém, quando você vai funcionalizar com a polietilenimina, dependendo do complexo proteico, pode ocorrer algumas incompatibilidades. E testando diferentes tensoativos, a gente verificou que, dependendo do tipo de tensoativo, por exemplo, com o twin, você pode ter alguma coprecipitação com a polietilenimina, ou mesmo com algum componente da proteína. E, então, você pode recorrer naturalmente ao uso de um monoéster sorbitano, como um SPAM, ou um tensoativo polimérico, como o polaxamer, né, que é um copolímero em bloco, ou o álcool polivinilo, que é o PVA. Aqui, nessas formulações que a gente padronizou, a gente observou que a gente padronizou as formulações brancas e carregadas com a proteína, né, tanto com SPAM como com o PVA. Com o SPAM, cerca de 7 dias depois, separou, né, só ficou estável a nanopartícula branca. Mas com o PVA, ela se manteve estável por mais de 42 dias. Então, naturalmente, a gente começou
esse screening tensoativo. Se a gente tivesse desistido, provavelmente a gente não teria chegado na formulação estabilizada com o PVA. Então, lembrem-se que são sistemas autoassociados, então muitas vezes você está buscando uma composição que não existe na forma nano. Então, o legal e o interessante, o mais gostoso dessa metodologia é tentar encontrar essa composição. Então, quando a gente passa aqui, a gente naturalmente vê que um dos testes que podem ser feitos é um teste de viabilidade celular, porque quando a gente adiciona polietilenina, né, muitas pessoas querem aumentar muito o potencial zeta, mas quando você, para aumentar muito o potencial zeta catiônico, você vai adicionar mais razão de polietilenina. E, naturalmente, quando você aumenta a razão de polietilenina, você aumenta a citotoxicidade. Então, tomem muito cuidado quando for funcionalizar com a carga catiônica, porque quando vocês vão fazer o teste em cultura de células, muitas vezes vocês vão ver que o teu sistema é citotóxico. Então, você vai ter que fazer o teste com o sistema não catiônico, o sistema catiônico, e encontrar qual é a razão mínima de agente catiônico que você vai usar para ter a carga catiônica suficiente para incorporar a macromolécula, mas, ao mesmo tempo, não ter uma resposta citotóxica. Então, você encontra a região de concentração onde você vai padronizar os seus experimentos em cultura de células. E aqui, você pode também fazer um ensaio de liberação, onde a gente pode aplicar modelos matemáticos para explicar a cinética dessa liberação. Tem vários modelos aí disponíveis na literatura, os nossos artigos vocês também vão encontrar, né? Mas eu também falo que quando você vai estudar em algum sistema biológico, como esses sistemas são sistemas de apresentação, é interessante focar na resposta biológica do que na cinética de liberação. Porque, às vezes, a forma de apresentação é muito mais relevante do que a velocidade de liberação. Bem, e seguindo ainda com esse sistema, né, de cerulatos, a gente conseguiu realmente, o sistema catiônico funcionava, e a gente partiu para incorporar, né, na dissertação do mestrado do Felipe, ali foi no início do mestrado de iniciação científica dele, a gente fez a publicação, e aqui a gente incorporou, obteve partículas, né, isso aqui são fotos, eu esqueci de falar para vocês, mas são fotos de microscopia eletrônica de varredura, e aqui do lado são fotos de microscopia de força atômica. Elas são com técnicas complementares, né, porque uma é topográfica e a outra é pseudo 3D, né? Então, a gente tem a microscopia eletrônica de varredura nos dá uma imagem de 2D, mas com a ideia de dimensão, né? Com a perspectiva, né? E a topográfica não, a gente tem tanto a imagem 2D como a imagem 3D aqui, mostrando essas partículas que realmente elas existem em tamanho e escala nano e pode ser produzida de forma reprodutível. E aqui a gente verifica, né, a nanopartícula, você vê monomodal também, variando na região entre 100 e 300 nanômetros de tamanho. Quando a partícula é sem o veneno, naturalmente, ela tem um tamanho menor em relação às partículas com o veneno incorporado. E quando testado, né, nos animais, para a produção de soro, a gente observa também que as nanopartículas, tanto contendo 0,5% quanto 1% de veneno, conseguiam uma resposta melhor do que o hidróxido de alumínio, né, estatisticamente diferente e bem superior. Quando a gente observa isso, a gente vê que, nesse caso aqui, no primeiro trabalho com a quitosana em relação ao TITUS, a gente obteve uma resposta estatisticamente igual, aqui a gente já obteve uma resposta estatisticamente superior. E, obviamente, esse material foi utilizado, né, para uma composição que foi solicitado depósito de patente, estamos aguardando a análise do INPI, onde a gente também acredita que vai trazer algumas vantagens em relação ao sistema e é complementar o sistema que a gente vem obtendo da quitosana. Bem, dando continuidade com os sistemas de poliéster alifático, a gente também testou venenos de serpentes, né? Então, aqui no trabalho de mestrado do Emanuel, a gente testou o veneno da jararaca, fez a mesma abordagem que eu já apresentei para vocês, a complexação do veneno. A gente verificou na viabilidade celular aqui, a faixa que era citocompatível para fazer os experimentos, e na faixa que não era citocompatível, a gente verificou o mecanismo de morte celular, onde a gente vê que o nanoadjuvante, ele consegue diminuir a toxicidade desse veneno em células, e a gente obteve uma resposta
muito semelhante, ou seja, estatisticamente igual ao hidróxido de alumínio no caso da Brótops. Tanto para a concentração de 0,5% quanto a 1%, foram estatisticamente iguais ao hidróxido de alumínio. Então, a vantagem aqui seria o fato de retirar o hidróxido de alumínio do estudo, mas a densidade iótica foi estatisticamente igual, não houve diferença superior do sistema nano. E, por último, trazendo para vocês os sistemas nanoemocionados, né? Como a gente trabalhava com as nanopartículas, sempre com a dispersão coloidal pronta, onde esse veneno é incorporado por absorção, isso não é pensado por acaso, tá bom, gente? Isso é pensado assim para facilitar um escalonamento da produção desse sistema. É muito mais fácil você adicionar o adjuvante depois do sistema pronto do que no momento da nanoencapsulação. A gente partiu como é que a gente poderia utilizar isso com as nanoemulsões, visto que a primeira formulação disponível lá, no início da década de 2000, né, era uma nanoemulsão com esqualeno. Então, a gente teria que ter uma nanoemulsão também que fosse simples de preparação e que pudesse ser escalonamento. Então, a gente usou uma abordagem que a gente padronizou no trabalho da Letícia. A Letícia trabalha lá em outra linha nossa aqui, que é as doenças negligenciadas, onde ela conseguiu desenvolver um sistema de nanoemulsão obtido a partir de uma diluição de um cristal líquido, né? Quem trabalha com esse sistema sabe que as micelas são autoassociáveis e os cristais líquidos também podem ser autoassociáveis. Eu não preciso, muitas vezes, induzir energia para induzir a formação de um cristal líquido. Então, apesar da literatura dizer e deixar claro que era muito difícil obter uma nanoemulsão a partir da diluição de um cristal líquido, pela composição do tensor ativo, a gente conseguiu obter essa nanoemulsão a partir de uma diluição de um cristal líquido. E vocês observem aqui que a gente consegue obter uma nanoemulsão, um cristal líquido plástico, não escoa, e quando a gente vai diluindo, utilizando concentrações específicas de cosolvente e meio, naturalmente a gente consegue chegar em uma nanoemulsão. Isso é bom porque é uma diluição a frio, né, e a gente consegue produzir. De onde é que veio essa abordagem, né? Quando você vai preparar uma nanoemulsão por inversão de fase, né, ou baseado na composição da nanoemulsão, naturalmente, a gente faz a inversão da fase aquosa na fase orgânica, ou fase oleosa. E aí, quando a gente está no início, a gente obtém um processo de emulsificação onde a água naturalmente é dividida no interior do óleo, né, formando um sistema água em óleo, e à medida que você vai aumentando a razão desse componente, antes de chegar no sistema óleo em água, ele passa por um sistema intermediário, que a gente chama de microemulsão, ou emulsão bicontínua, ou fase lamelar, né, de um tipo cristal líquido. Olha que interessante, como se parece a emulsão bicontínua com um cristal líquido, né? Então, a gente, poxa, se no momento da fase de produção, né, ele passa por esse sistema, será que se a gente pegar um sistema lamelar e diluir, a gente consegue obter? E foi o que a gente fez. E assim, a gente continuou, né, verificando que esse sistema, a gente tem um cristal líquido que é essencialmente anisotrópico, e quando diluído, a gente obtém uma nanoemulsão, né, que é um sistema isotrópico. Eu me arriscaria até a chamar esse sistema aqui de microemulsão, né, mas como a gente não observou por tempo suficiente, a gente acabou classificando ele aqui como nanoemulsão, devido à quantidade de tensoativo que se utiliza. E a gente observa que o cristal líquido, em relação à nanoemulsão, ela tem uma velocidade de liberação completamente diferente do ativo, que eu estou ilustrando só para mostrar que você tem um sistema plástico, ou seja, não escoa, quando você faz uma diluição adequada, né? E também não é só diluir, né, gente? A gente vai ter que encontrar a composição da diluição que forma. Lembre-se que a gente está falando de sistemas autoassociados. Então, nesse trabalho, a gente fez essa publicação, né, de como controlar esse processo para obter sistemas biocompatíveis. Então, no trabalho do Arthur, no doutorado do Arthur, a gente resolveu fazer um sistema de nanoemulsão catiônico, onde a gente empregasse esse sistema catiônico para complexar o veneno do escorpião. A primeira barreira que a gente encontrou foi que no sistema da Letícia a gente usava a fosfatidilcolina de soja e um tensoativo aniônico. Então, uma quantidade de tensoativo era muito grande, para você induzir a carga
catiônica, a gente tinha que usar muito polietilenimina e você não chegava no sistema. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho, né, para tentar buscar uma nanoformulação, como vocês podem ver aqui no gráfico ao ápice, funcionalizado com carga catiônica, que incorporasse as proteínas, que fosse obtida a partir da diluição de um cristal líquido e que fosse biocompatível e capaz de modificar a resposta imune desse veneno em comparação ao hidróxido de alumínio. Então, a gente começou do zero, tentando selecionar uma composição de tensoativos, né? A gente tentou inicialmente trabalhar com o poloxame, que é um copolímero em bloco, e a gente sabe que ele forma cristal líquido, associado ali com um tensoativo hidrofílico, hidrofóbico, né, que era a fosfatidilcolina, então a gente manteve aqui a fosfatidilcolina de soja, e a gente verificou que, infelizmente, com os poloxâmeros, a gente obteve uma resposta não tão interessante, e aí a gente acabou vendo aqui que o sistema que tinha o menor índice de cremagem e o maior índice de refração da nanoemulsão, indicando que conseguia incorporar um maior volume de óleo, foi o sistema Twin com fosfatidilcolina. Então, a gente partiu para um sistema que tivesse menos Twin e mais fosfatidilcolina, e conseguimos encontrar essa composição, fizemos alguns diagramas de fase, com temperatura, sem temperatura, e conseguimos refinar um diagrama de fase, onde nesse diagrama de fase a gente conseguiu encontrar uma composição muito interessante. Eu destaco aqui, então, esse diagrama de fase não é o diagrama de fase que a gente construiu, claro, é um diagrama de fase que é utilizado para ilustrar os pontos que a gente trabalhou do outro diagrama de fase. Então, observe que a gente pegou esse ponto aqui de cristal líquido, onde a gente tem aqui, né, basicamente, quase nada de óleo, a gente usa o óleo aqui como ponto de nucleação, só para a gente ter um core de nanoemulsão. A gente tem algo em torno aqui de 50% do sistema tensoativo, e a gente tem algo próximo de 50% de água. Então, pela diluição desse ponto aqui, nesse sentido, a gente conseguiu encontrar. Aqui a gente tem o ponto de cristal líquido, né, onde ele tem uma viscosidade muito alta, mas é translúcido. A gente verifica aqui pela diluição a obtenção do sistema nanoemulsionado. Aqui você vê, ó, uma microscopia de fundo escuro, mostrando que é um sistema lamelar. Quando a gente faz a diluição, obtém uma nanoemulsão, e quando a gente adiciona a polietilenimina, a gente não muda tanto a característica dessa nanoemulsão. Então, a gente foi padronizar a quantidade de polietilenimina que a gente usava. Observem que aqui no eixo da direita vocês veem o potencial zeta, no eixo da esquerda você vê o tamanho. À medida que a gente vai aumentando a razão de polietilenimina, a gente começa lá com o sistema com 0 de polietilenimina, onde ele tem menos 15 de potencial zeta, e um tamanho aqui abaixo de 100. E à medida que a gente coloca 1 para 1000, 1 para 500, 1 para 300, 1 para 200 e 1 para 175, naturalmente esse potencial zeta vai aumentando, sobe subitamente, mas o tamanho também aumenta. Desculpem, né? Em preto a gente vê aqui o tamanho, que vai aumentando, mas fica inferior a 200, e em azul a gente vê o potencial zeta aumentando subitamente aqui. Então, com o sistema 1 para 300, a gente padronizou que a gente obtém aqui um potencial zeta de mais 10, e um tamanho inferior a 200, né? E aí vocês devem se perguntar, por que não usou esse aqui que tem um tamanho menor? Né? Quando a gente usasse esse aqui, teria um tamanho menor, mas teria mais polietilenimina e, naturalmente, seria esperado uma maior citotoxicidade. Isso a gente padronizou em estudos prévios. A gente monitorizou a incorporação do sistema por infravermelho, dessas nanoemulsões, para ver, e aqui a gente pegou essa nanoemulsão e como a peçonha seria incorporada por adsorção, a gente fez um teste da diluição dessa nanoemulsão em vários meios. Então, a gente testou a nanoemulsão, testou ela carregada com polietilenimina, aí a gente testou ela carregada com polietilenimina em pH 5,5, 7,4 e pH 8,5, ou seja, um pH ligeiramente ácido, 7,4 e ligeiramente alcalino, 8,8. A gente verificou que, né, em relação a nanoemulsão, quando a gente coloca a polietilenimina, o tamanho aumenta subitamente. Mas, basicamente, né, ele mantém estável durante mais de 4 meses. Então, esse sistema, nos diferentes meios,
ele mantém uma estabilidade por um tempo superior. Aqui a gente estudou aqui até 4 meses, e esse tamanho permaneceu constante. Quando a gente partiu para os estudos em cultura de células, a gente observou que, em cultura de células aqui, né, em macrófago de camundongo, a gente observa que, à medida que aumenta a concentração de nanoemulsão, a gente vê que a citotoxicidade aumenta. Quando vocês observarem aqui o eixo X, né, isso aqui não está digitado errado, não, é miligrama por ml mesmo, né? Então, a gente usou uma concentração, né, de alguns miligramas de formulação por ml, e a gente observa que, mesmo trabalhando com em torno de próximo a 1 miligrama por ml, a gente obtém as formulações, elas são biocompatíveis, né, citocompatíveis, tanto a nanoemulsão, como a nanoemulsão catiônica, como aquela catiônica contendo o veneno, e aqui só a solução salina do veneno. O que a gente achou interessante é que, quando isso foi feito em cultura de células, né, a solução da peçonha, do escorpião, ela não é tanto citotóxica aqui nessas condições, mas quando é feito o teste de hemólise, olha o quão hemolítico é a solução salina da peçonha do escorpião. E quando a gente incorpora ela na nanoemulsão, a gente diminui acentuadamente esse potencial hemolítico dessa formulação. Então, a gente obteve uma razão de concentração para estudar nos modelos de cultura de célula, que são citocompatíveis e que também não são hemolíticos. Quando a gente foi fazer esse estudo, né, a gente fez um estudo em camundongos, fazendo a imunização com a nanoemulsão não catiônica e com a nanoemulsão catiônica, para ver se realmente essa nanoemulsão catiônica aumentava. E a gente observou aqui, olha, que isso aqui é a diluição do soro, a densidade ótica dos animais imunizados, né, com hidróxido de alumínio. A gente observa que, nessa concentração de veneno que a gente usou, praticamente não foi produzido quase nada, né? A gente não tem inclinação alguma, mas quando a gente usa nanoemulsão, observe que a produção de anticorpos aumenta. E quando a gente usa catiônica, aumentou ainda mais. Então, a gente observou a diferença estatística, e a nossa hipótese realmente teve dados que corroboraram bastante, indicando o potencial. Então, a gente tem aí 3 carreadores diferentes, todos obtidos por autoassociação, um com copolímero natural, outro explorando os poliésteres alifáticos e outros explorando os sistemas não-emocionados. Então, é uma contribuição que nos encoraja muito a tentar continuar trabalhando com esses sistemas, e agora a gente está aplicando esses sistemas aí em outras perspectivas, né, com uma perspectiva não só de adjuvante para o soro, mas pensando em adjuvantes para vacinas. Então, nós não tivemos a oportunidade, né, de testar esses sistemas na pandemia da Covid, né, mas a gente segue testando com doenças negligenciadas. Esses são os trabalhos de doutorado da Thaís e do Emanuel, onde a gente faz um sistema nano-emocionado, onde carrega com alguns antígenos. Esse trabalho é feito em parceria também com o professor Matheus, professor Marcelo aqui, da imunoparasitologia, e o professor Carlos, lá do Instituto Pasteur de Montevidéu. A gente tem conseguido obter já alguns resultados interessantes, já teve até alguns alunos que defenderam tese para aumentar a estabilidade desses plasmídios, de alguns plasmídios, e a gente vem explorando eles também para antígenos e também para carrear microRNAs ou moléculas de interesse. Aqui a gente vê que as nanopartículas nesse trabalho aqui, a gente demonstra só o uso desse sistema para aumentar a estabilidade desse plasmídio. A gente verifica que na nanoformulação, né, na nanoformulação branca, o plasmídio, ele corre e ele não estabiliza, né, então, naturalmente, com o passar do tempo, aqui passado no primeiro dia, você já vê esse plasmídio degradando, e na formulação catiônica, esse plasmídio não corre, ele permanece todo absorvido na superfície da nanopartícula. A mesma coisa nos 10º dia, a gente vê que a degradação já está bastante acentuada na nanopartícula não catiônica, e ao fim de 30 dias, né, ele já está praticamente quase todo degradado, e
No caso da nanopartícula catiônica, ele consegue segurar absorvido durante mais de 30 dias. Então, ele serve tanto para aumentar a estabilidade dessas biomoléculas ou desses insumos farmacêuticos ativos obtidos de fonte biotecnológica, como também para modular a liberação. Essa é a nossa hipótese. Bom, falei demais com vocês, né? Então, resumindo aqui algumas considerações, né? Espero que tenha sido promissora. É interessante você focar não só em reproduzir algum sistema da literatura, mas tentar construir o sistema, controlando o tamanho, a carga e a superfície das nanopartículas, que se provou para a gente aqui ser muito importante no tipo de resposta biológica que você vai obter. As nanopartículas de quitosanas, as de poliésteres alifatos funcionalizados e as nanoemulsões são abordagens muito promissoras, que a gente espera levar pelo menos uma dessas abordagens para a etapa clínica, e a gente vai buscar aí junto a esses institutos, claro que preferencialmente o Instituto Butantan, para tentar escalar o uso desse adjuvante. Eu acho que a gente tem potencial para produzir esse adjuvante aqui. Se alguém tiver interesse em contactar também, a gente tem interesse em fazer colaborações. É muito interessante também seguir fazendo a investigação não só dos títulos, mas também do tipo de anticorpo que está sendo produzido, né, e qual o tipo de resposta imune que está sendo induzida, né, se é T-helper1, T-helper2, e a gente considera essa uma abordagem muito interessante também para vacinas, e eu acho que o Brasil ele tem condições de produzir já adjuvantes nanotecnológicos, porque são técnicas simples e que podem ser escaláveis. Gostaria de agradecer a todos que colaboraram, principalmente com o financiamento, né, dessa linha de atuação no nosso laboratório. Não poderia deixar de agradecer a todos os alunos que passam e passaram pelo Laboratório de Tecnologia e Biotecnologia Farmacêutica, o CNPq, CAPES, FAPERMIC, a nossa FAP, né, as bolsas de iniciação científica que a gente recebe da PIBIC e da nossa universidade, que se autofinancia também. Nós temos um programa de iniciação científica que é modelo no Brasil, a FINEP, que já financia alguns dos nossos estudos e alguns equipamentos também, o Instituto Butantan, em especial a professora Denise, né, que sem ela a gente não poderia ter, provavelmente, continuado nessa linha de pesquisa, junto com o professor Matheus, e eu faço a parte de nanotecnologia, né, a parte de biotecnologia fica com o professor Matheus, então vocês me perdoem alguma falha, algum termo que eu usei, porque eu sou muito mais interessado na fisicoquímica, na leitura de como esses sistemas interagem com sistemas biológicos, né? Mas todos sabem, a biotecnologia é uma área fascinante e apaixonante. Então, os nossos programas de pós-graduação, como o Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas, o Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica de Medicamentos, que conta com a Federal Rural de Pernambuco, a nossa UFRN, a UFPB-UFC, é um programa em rede, desenvolvido com 4. Nosso programa de Ciência da Saúde, os laboratórios envolvidos das diferentes universidades colaboram nessa linha, né? Aproveitar para vocês, né, e falar que também tentando motivar aqui, principalmente os jovens cientistas, os pós-graduandos, a acreditar que a gente pode transformar todo esse conhecimento em um possível produto também. Então, a gente, durante a pandemia, né, participou do projeto Centelha, do Sebrae, com uma proposta de startup, a IS Nano, que é Inovação e Soluções em Nanotecnologia, para levar e transferir essa nanotecnologia para focado principalmente no segmento de farmácias de manipulação, de micro e mini indústrias, né, que a gente acredita que esse segmento investe muito em inovação, busca sempre por conhecimento e muitas vezes fica ilhado. Então, a gente nasce com a proposta de fazer a ponte entre a universidade, não só o nosso grupo de pesquisa, mas o que é produzido na academia, né, e é público para essas empresas. A gente foi contemplado no Centelha com o edital FINEP, Sebrae, né, ficamos ali em 7º das 15 propostas aprovadas no Rio Grande do Norte, foram mais 500 ideias de empresa, já conseguimos outras conquistas, como estamos pré-incubadas na Bioinova, aqui em nossa incubadora da UFRN, temos também participado de alguns editais da FINEP, e aqui um pouco da nossa equipe, né,
o Edinaldo, que é doutor e técnico da universidade, nosso grupo, a Thaís está fazendo doutorado, a Mariana, né, que está fazendo doutorado também, defende o seu mestrado amanhã, o Edilton, nosso aluno de iniciação científica, a Marília também, que é aluna de graduação de farmácia. Então, a Iacinana, ela está dividida em 3 diretorias, diretoria de P&D, eu fico à frente da diretoria de P&D, a Daniela é a nossa... eu chamo ela de Daniela Trajano, né, porque ela é diretora de marketing e negócios, o Edinaldo é diretor de projetos e os colaboradores que colaboram com esse projeto, e a gente naturalmente vai continuar expandindo para que tenha outras áreas e possam abraçar mais pesquisadores. Isso aqui, né, juntos com o propósito de desenvolver nanotecnologia, a gente completou 1 ano de história, e nesse 1 ano a gente já conquistou muita coisa, eu acho que tem muito mais a conquistar, e eu convido vocês aí no Instagram, daí assinando, e seguir lá para trocar ideia conosco e para acompanhar a saga dessa nova startup que entra no mercado aí com a missão de impactar as pessoas com a nanotecnologia. Então, aqui são as pessoas que realmente trabalham no grupo, né? São os alunos de mestrado, doutorado, pós-doc, pessoas que já passaram pelo grupo. Aqui, quando a gente comemorou 10 anos de Tec Biofá, 2 anos atrás, né, em 2019, a gente fez um workshop. Aqui, o grupo do professor Matheus, junto com o meu grupo, né, na defesa da Manuela Torres. A gente considera aqui, a gente tem uma abordagem aqui, foi quando teve o congresso da BCF aqui em Natal, local, um pouquinho do nosso laboratório, né, e aqui uma atividade que a gente se dedica semanalmente, que é o nosso Journal Club. Aqui uma proposta de Journal Club diferente, quando a gente recebeu aqui também o professor Anselmo, e nós fizemos um Journal Club mais, digamos assim, ligado com social e cultura também. Mas nós nos reunimos semanalmente para discutir artigos onde a nanotecnologia pode se conectar e discutir ciência, porque a gente tem uma abordagem que a gente acredita, principalmente no nosso país, que a ciência, a tecnologia e a educação é uma forma de empoderamento das pessoas e o que realmente transforma. Então, nessa pandemia da Covid, a gente viu aí que se dizia que demora 10, 15 anos para se obter um medicamento, e a comunidade científica se reuniu, se abraçou, e em menos de 1 ano nós tivemos uma vacina desenvolvida, aprovada e testada, e sendo utilizada no tratamento da Covid. Então, aqui alguns dos highlights que a gente tem como orientação, né? A nossa curso de farmácia da graduação 100 anos, nosso programa de pós-graduação 20 anos, 10 anos PPGD ITM, 10 anos Tec Biofá, caminhando com sonhadores aqui, né? A gente acredita muito no esporte como uma forma de motivação e resiliência para a comunidade acadêmica também, então pratiquem esporte. E aqui o Instagram do nosso laboratório, e se vocês quiserem trocar uma ideia, eu estou disponível para trocar ideias, para ajudar no que for possível para fazer ciência junto com vocês. Esse aqui é o meu e-mail, tá bom? Então, muito obrigado a vocês, e reflitam sempre, né, no que vocês podem fazer sempre para contribuir, né, porque o pessimista, ele é, acima de tudo, um acomodado, né, porque ele pode se sentar e dizer que não vai dar certo e não mover uma palha. Mas o que mais modifica, eu lembrei aqui de Araraquara, lembro de dias que eu passei na minha pós-graduação, lembro dos amigos da minha graduação, dos projetos que fiz, e vocês não tenham dúvida, ao invés de ficar preocupado com o futuro, o que mais muda o nosso futuro é o que a gente está fazendo hoje, o que a gente está fazendo agora. Então, reúna o seu professor, reúna os seus colegas. Se você não está podendo ir para o laboratório, monte um Journal Club, se reúnam para discutir artigos, para discutir temas não só de ciência, mas de cultura também, para que a gente possa continuar crescendo e para que a gente possa contribuir de alguma forma, né, para que as coisas continuem melhorando. E tudo é passageiro, né? Se aquilo que é bom é passageiro, o que é ruim é passageiro também, mas isso não nos retira a nossa corresponsabilidade de transformar.
Então, mais do que seguir alguma escola ou a cabeça de alguém, comece a imaginar o que faz sentido para você e que não passa por cima dos direitos humanos ou direito de alguém, que com certeza você vai estar podendo contribuir para que a gente tenha um mundo melhor. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, pessoal, e vou tomar a liberdade de parafrasear aqui o meu mestre, né, com um trocadilho que ele diz que a vontade de treinar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Eu digo para vocês que a vontade de aprender tem que ser maior do que a vontade de saber, né? Então, o aprendizado que a gente constrói no nosso dia a dia nos deixa cada dia mais preparados. Um grande abraço a todos e obrigado pela paciência de me ouvirem, aqueles que chegaram até aqui. E nos vemos aí pela comunidade científica e aguardo vocês aqui em Natal. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus.